Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né, do horário que você assiste a Igreja em Casa, que fica gravada aí para as pessoas assistirem depois. Nós estamos agora ao vivo, agora aqui em Portugal, 13 horas e mais 2 minutos. Acredito que no Brasil, 9 horas e mais 2 minutos. Deixa eu cumprimentar a Miss Samia Marques, também Vanessa Vieira, José Newton, Benedito Fagundes, também conosco aqui Raimunda Alves, Vera Lúcia, Maria Eni, Célia Trindade, Rita Marques, Vânia Lubini, Genesi Chagas, Nilzete Jesus, Bia Silva, Cristina Sena, Eulália Pereira, Neide Bastos, Rosângela Pereira, tá? Neida Bastos, né? Luiz Mauro, Maria dos Remédios, estão aí conosco. Olha, não esqueça de dar o seu like e compartilhar o vídeo, compartilhar a live com outras pessoas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós vamos ouvir aqui um hino que a irmã me mandou, a irmã Delmira Marques. Ela me mandou aqui esse hino. Nunca tinha ouvido esse hino, nunca tinha ouvido essa música, mas ela nos mandou e vamos ouvir aqui. Acredito que você já deve ter ouvido, ou se não ouviu, como eu, vai conhecer agora esse hino, tá bom? Vamos ouvir. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá
estás comigo, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti, em todo tempo sei que estás comigo, meu amigo fiel. Não conhecia essa música. Não sei se alguém, esse hino, se alguém conhecia. Olha, nós vamos continuar falando sobre Jó. Hoje vamos para o capítulo 7 e o capítulo 8. 7 e 8. Já falamos do capítulo 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Hoje vamos para o capítulo 7 e 8, tá bom? E estamos estudando a história extraordinária, a história fantástica desse personagem bíblico, Jó. A Maria Aparecida está aí conosco também. Olha, hoje eu quero fazer uma oração em favor de todos e gostaria muito que você colocasse aí nomes de pessoas que você quer que nós oremos por elas, pessoas que você quer que sejam incluídas nessa oração que vamos fazer hoje aqui na Igreja em Casa, tá bom? Então, por favor, coloque aí, escreva aí o nome dessas pessoas. Vamos a mais um hino. Agora, esse hino você conhece, você até pode cantar junto. É um hino antigo que diz assim, olha só. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal. Pois tu prometeste que em cada provação tu me sustentarias com a tua mão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor,
porque a vitória é crescer em ti, entregando-me todo a ti. A vida é bem melhor, ó meu Senhor, ó meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, nós estamos falando sobre a história de Jó. O Jó é um personagem bíblico muito interessante. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 7 e também capítulo 8. Já falamos dos outros capítulos, do 1 ao 6. E está aí no canal para você acompanhar, né? Então, se você não assistiu ainda, depois você pode assistir o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e também o capítulo 6. Veja, meu irmão e minha irmã, hoje em dia, o evangelho que se apresenta é um evangelho de confissões positivas, é um evangelho que as pessoas elas são chamadas para conquistarem, para terem uma vida abundante, e pegam esse versículo de uma forma isolada, fora do contexto, como se Jesus estivesse dizendo que essa vida abundante se refere a uma vida sem sofrimentos, sem dores, sem aflições, sem lutas, porque se fosse assim, então haveria contradição, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, o evangelho que se prega hoje é um evangelho totalmente contrário ao evangelho que os apóstolos viveram, que Cristo viveu. Porque esses homens, eles sofriam por causa do evangelho. Eles viviam uma vida de sofrimentos. Embora nós não estejamos lendo o Novo Testamento, porque Jó é no Antigo Testamento, é um livro poético, que não se sabe a data quando foi escrito, e tampouco se sabe quem foi o autor que escreveu o livro de Jó, mas conta a história de um homem que sofreu imenso, sofreu em todas as áreas da sua vida. Ele sofreu na área financeira, porque ele era um homem muito rico, o maior do Oriente, tinha muitos animais, como ovelhas, bois, tinha camelos,
gado, né? Ele tinha muito servos e servas, e ele perdeu tudo. Então ele foi atingido na sua vida financeira, ele foi atingido na sua vida familiar, porque todos os seus filhos morreram, eram 10 filhos, sendo que 7 homens e 3 mulheres, todos eles morreram, e isso tudo no mesmo dia. Ele foi atingido na sua vida física, na sua saúde, porque ele ficou cheio de tumores malignos no seu corpo debilitado, ele sentava na cinza e com cacos ele passava para coçar, alguma coisa assim. Os seus amigos não o reconheciam, talvez estivesse muito magro, cheirava mal. Então ele foi atingido também na sua vida física. Ele foi atingido na sua vida, podemos dizer, sentimental, porque chegou uma hora que a própria mulher chegou para ele e disse: você ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele foi atingido também na sua vida espiritual, porque passando por tudo isso, ele ainda era acusado pelos seus amigos de estar colhendo aquilo que plantou, a causa, efeito, quando, na verdade, Jó, ele não estava colhendo o que havia plantado, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus disse para ele. Aliás, disse isso a respeito dele. Os amigos o acusavam de ter adulterado, de ter roubado, de ter feito muitas coisas erradas para estar passando por aquilo que ele estava passando, que ele não estava buscando a Deus. Quando, na verdade, Jó, ele estava apenas, ele estava ali passando por uma prova, porque o próprio Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás disse: também pudera. O Senhor deu tudo para ele, ele tem tudo. Jó, porventura, debalde, em vão, teme a Deus? Toca no que ele tem para ver se não vai blasfemar contra ti. E Deus, então, permitiu. Mas, mesmo assim, Jó, diante de tudo isso, ele disse algumas coisas que são importantes aqui repetirmos. Ele disse, por exemplo: nu eu vim, e nu eu vou voltar. Eu não vou levar nada desse mundo. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, ele é um exemplo de uma pessoa que ama a Deus sobre tudo. Ama mais a Deus que as riquezas, ama mais a Deus que a família, ama mais a Deus que a própria vida. Na verdade, Jó, ele foi um representante de Deus aqui nessa terra. Ele mostrou realmente que o amor dele era puro, sem nenhum interesse. Agora, mesmo quando a pessoa tem esse amor puro, esse amor sem nenhum interesse, ela pode, de alguma forma, se queixar de alguma coisa, até porque Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Hoje nós sabemos que Jó estava passando por uma prova, mas Jó não sabia. Ainda mais recebendo as palavras dos seus amigos, Jó, então, ele tenta se justificar, ele faz algumas queixas,
E aqui no capítulo 7, o título não foi escrito, né, pelo autor, porque aqui Jó contende com Deus, como se Jó estivesse contendendo com Deus, o título, mas o título não faz parte da Bíblia, tá? A Bíblia não foi escrita aqui com títulos, nos capítulos. E nem foi escrita em capítulos, em versículos. Tá? Um dia eu vou até fazer um vídeo sobre isso, quando é que foram introduzidos os capítulos e os versículos. A Bíblia foi escrita de uma forma direta. Tá? Direta. Então, vamos ler o capítulo 7 e o capítulo 8. Diz assim, o capítulo 7, versículo 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Jó faz essa pergunta. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra? E como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Então, Jó, ele aqui, eu acredito que ele está um pouco desgostoso da vida. E ele começa aqui a ver a vida sem sentido, sem um significado, sem uma razão, e vendo apenas a vida como uma grande canseira, um grande enfado. Porque a pessoa, quando ela está sofrendo, quando ela está aflita, ela pode falar palavras que depois ela se arrepende. Mas é interessante que Jó, depois nós vamos entender isso, principalmente lá no final, no capítulo 42, que Jó não conhecia Deus. Agora imagina só, se um homem que não conhecia Deus teve atitudes como essas de Jó, de não atribuir falta alguma a Deus. Veja que ele chega à conclusão que não conhecia Deus. Mas quem é que nunca se sentiu assim, cansado da vida? Você já se sentiu cansado da vida? Ou cansada da vida? Você acorda cedo, você trabalha, chega em casa, trabalha, vai dormir cansado, cansada, acorda, trabalha e chega em casa, trabalha, dorme. Ou seja, a vida como se fosse um ciclo de dor, de trabalho, de sofrimento, de angústia, e você às vezes fica a se perguntar, puxa vida, o que é essa vida? Por isso que existem pessoas que, quando alguém morre, diz assim, fulano descansou, está descansando. Porque para ela, na concepção dela, a vida realmente é uma grande canseira. E foi o que Jó chegou aqui e disse. No versículo 4, ele diz, ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Parece que Jó, ele está aqui relatando o que acontece na vida de muitas pessoas, mas estava acontecendo com ele. Ele se deitava e ele dizia, quando me voltarei a levantar-me? Jó, ele ficava na cama, pelo menos é aqui o que dá a entender, ele não conseguia dormir, ficava se virando de um lado para o outro,
E a noite era comprida, a noite era longa, sabe? Porque à noite parece que o sofrimento aumenta. Porque durante o dia você ainda tem distrações, está trabalhando, alguém liga, enfim, tem algumas coisas que lhe distraem, mas à noite é você sozinho na sua cama, principalmente aqueles que vivem sozinhos. E acredito que chegou um tempo que a esposa de Jó nem o queria, talvez, na cama. Tamanha a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, seu corpo cheio de tumores, cheirava mal, repugnante. Jó se sentia desprezado, rejeitado. Ele diz assim, olha só como que isso é sério e é verdade. Ele diz, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e, de novo, supura. Por isso que ele usava cacos, né? Ele via crostas. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Jó acreditava que os seus dias estavam contados. Você já imaginou, embora os nossos dias estejam contados, os meus dias estão contados, o seu também. Cada dia que nós vivemos não é um dia a mais. Nós vivemos e temos um dia a menos. Nós não estamos, né, de chegada, nós estamos de partida. Mas isso muitas vezes não está claro na nossa mente, porque não estamos doentes, não estamos desenganados pela medicina, não estamos atrás das grades. Então, por vezes, não sabemos contar os nossos dias. Mas você já imaginou como deve se sentir uma pessoa, principalmente aquelas que não têm a esperança na vida eterna, em saber que os dias estão contados? Quando o médico diz assim, você só tem mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Você já parou para pensar como que uma pessoa deve se sentir, né? Por isso que quando nós temos empatia, nós nos colocamos no lugar das pessoas, né? Ele continua no versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó não acreditava ver de novo o bem. Os olhos dos que agora me veem, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E é verdade. Isso é fato. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Partiu desse mundo, acabou. Acabou. E todos nós vamos partir um dia. Claro que alguns vão mais cedo, outros mais tarde. Alguns vão de um jeito, outros de outro jeito, de outra forma. Mas todos vão. Todos vão. E o que é que nos dá esperança? É justamente a salvação. Sabermos que
não estamos perdidos, mas estamos salvos, porque cremos no sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança da vida eterna. É isso que nos conforta, é isso que nos alegra. Ele diz, 9, versículo 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Nós já lemos que Jó, ele estava tão aflito que ele desejava a morte, mas a morte fugia dele, até porque Deus não havia permitido que Satanás tirasse a vida de Jó. Não. Deus disse, você pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. Você veja, meu irmão, minha irmã, que a atuação do mal ela é sempre limitada pelo poder de Deus. Não existe luta entre o bem e o mal. Deus não luta com Satanás. Não. Ele tem autoridade até sobre Satanás. Não existe luta. Não existe luta entre o bem e o mal. O que existe é a permissão de Deus para que o mal ele atue. Não é que o mal está lutando contra Deus. Não. Deus é soberano, todo-poderoso. Como é que um Deus todo-poderoso iria estar lutando contra o mal? Que Deus poderoso é esse que não vence o mal? Que o mal não é vencido? O mal já foi vencido. E toda autoridade, Jesus mesmo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe isso. O que existe é a soberania de Deus e a atuação do mal com a permissão de Deus. Aí podemos e temos respaldo na Bíblia para isso. Porque quem dá a vida é Deus. Quem atira também é o próprio Deus. Ele é tudo sobre todos. Ele é tudo sobre todos. Pelo menos eu penso assim. Existem algumas coisas que talvez você pode dizer assim, mas eu não penso assim, eu não penso dessa maneira. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de pensar como você quiser. E até mesmo aquilo que eu penso hoje, se me trouxerem argumentos, eu não tenho nenhum problema em mudar de pensamento, de ideias. Por exemplo, um dia eu pensei que era realmente necessário dar o dízimo. Hoje eu sei que não é. Eu entendo que o dízimo era da antiga aliança, a lei, e não era dinheiro, não era mensal, eram animais, vegetações, era isso. Hoje eu entendo que eu não preciso buscar a Deus, porque
Ele habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, muitas coisas eu fui entendendo, compreendendo. E isso você vai crescendo, amadurecendo. A Sofia Silva colocou aqui uma coisa: depressão, a doença do século derivada da falta de ouvir a voz de Deus. Se para quem a ouve não é fácil, o quanto é difícil para os que ainda não têm o conhecimento da graça. Bom, tem algumas controvérsias. Por exemplo, o próprio Jó, podemos assim dizer que em algum momento ele possa ter se sentido deprimido. É porque naquela época não tinha essa expressão. Mas, por exemplo, Moisés pode ter se sentido. O próprio Elias também, quando pediu a morte, que naquela época não tinha essa expressão, né, depressão. Mas Jó, ele expressa aqui algumas coisas que, nas suas palavras, né? Ele diz aqui: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Olha o que Jó diz: estou farto da minha vida. Estava farto da vida. Eu não sei se poderíamos chamar isso de uma depressão, de uma angústia, mas ele diz: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Então, ele estava farto da vida dele, farto daquilo que estava acontecendo, farto com aquela situação. Eu não vi até agora Jó dizendo que estava farto com Deus, ou farto com alguém, mas com a situação que ele estava vivendo. Era uma situação muito complicada, muito difícil. Versículo 17: que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado? A cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me buscas, já não serei. Veja que aqui Jó, ele tem 3 amigos e ele está conversando com esses amigos, e é claro, ali em meio às conversas com os amigos, ele fala coisas, por isso que é conhecido como um livro poético, umas poesias. E agora entra um outro amigo de Jó, chamado Bildade afirma a justiça de Deus. Veja que esses títulos não foram colocados pelo autor. Tá? Bildade, o suíta. Alguém perguntou sobre suíta, temanita, eram os lugares de onde essas pessoas vinham. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás das palavras? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Então ele pergunta para Jó: Jó, até quando você vai falar essas coisas? Até quando vai sair isso da sua boca? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça?
Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Então, aqui, Bildade está dizendo para Jó o seguinte: olha, Jó, Deus é reto. E na concepção de Bildade, que era amigo de Jó, a retidão de Deus era na nossa concepção humana, por exemplo. Quem fez o bem, colhe o bem. Quem fez o mal, colhe o mal. Então, Jó, você está passando por isso porque você fez mal. Você fez coisas erradas. Mas não era isso que estava acontecendo, porque o próprio Deus estava falando a respeito de Jó e diz para Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus chama Jó de servo. Homem íntegro, Deus chama Jó de íntegro. Reto, Deus chama Jó de homem reto. Temente a Deus, Deus diz que Jó era temente a ele e que se desvia do mal. O próprio Deus diz que Jó se desviava do mal. Mas os amigos de Jó não sabiam disso, Jó não sabia disso. Então eles alegam que Jó estava sofrendo porque havia feito coisas erradas. E que não estava bem com Deus, que não estava buscando a Deus. Versículo 5 do capítulo 8. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Quer dizer, algumas verdades em meio a alguns entendimentos errados. Claro que se eu pedir a Deus misericórdia, compaixão, ele vai ter. Mas Jó, ele era um homem reto. Ele era um homem reto. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nem sempre aquilo que estamos passando, seja um sofrimento, uma dor, uma angústia, nós devemos atribuir isso a uma falha, um erro nosso. Quem sabe você esteja passando também por uma prova, ou estejamos passando por uma prova. Quem sabe estejamos passando por um aprendizado. Quem sabe? Ou para o próprio Deus saber, não ele saber, mas porque ele sabe de tudo, mas que se manifeste aquilo que está no nosso coração. Se o amamos realmente, de fato e de verdade. Porque Deus não quer ser amado por aquilo que ele lhe dá. Não. Ele quer ser amado pelo que ele é. Versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te pergunto, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Nossos dias sobem, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Esses dias como a sombra. Sabe? Por isso eu digo às vezes para as pessoas, olha, aproveite a sua vida. Aproveite a sua vida. Procure ser feliz. Procure ser feliz, não fique muito preocupado com o que as pessoas pensam sobre a sua vida. Procure fazer aquilo que você acredita que agrada a Deus e que traz também satisfação para você.
que às vezes temos oportunidades de sermos felizes e não aproveitamos essas oportunidades. Não abraçamos essas oportunidades. Porque ficamos, às vezes, preocupados com o que os outros vão pensar. Não aliviamos o fardo, o peso que está sobre nós. Pensando, né? Não, mas o que a internet vai falar? Né? O que os meus amigos vão falar? O que os meus familiares vão falar? Que os outros vão falar ou vão pensar? Veja, são alguns versículos, algumas palavras que vão nos trazendo ensinamento. Versículo 10. Porventura não te ensinaram os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se seca. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. Você veja que essa conversa de Jó com seus amigos, eles vão tentando passar para Jó que Jó, na verdade, é um ímpio, que Jó se esqueceu de Deus. Eles vão tentando achar em Jó alguma falha que justifique tudo aquilo que Jó está passando, e às vezes também ficamos procurando entender coisas que estamos vivendo. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Versículo 14. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem nos seus jardins, e as suas raízes entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso, os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Veja, até agora, só quem fala é Jó. Nós já estamos no capítulo 8. Nós lemos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já lemos 8 capítulos. E depois de todas as angústias de Jó, nós observamos que Deus até agora não fala absolutamente nada. Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Os amigos estão falando, Jó está falando, mas Deus em silêncio. É muito interessante esse livro,
muito profundo, muito intrigante, né? Até complexo. Seria a vida de Jó uma parábola ou seria um personagem real, verdadeiro? Qual é a sua opinião? É um personagem verdadeiro? Jó realmente existiu? Foi um personagem criado por um autor, claro, inspirado por Deus? Qual é a sua opinião? Dê aí a sua opinião. Nós vamos estudar até o capítulo 42, vamos até o final. Então, o que você deve fazer? Se você não fez ainda, se inscreva no canal, acione as notificações para sempre que colocarmos aqui ou estivermos aqui ao vivo, nós vamos trazer um estudo para você e você vai ser notificado pelo YouTube. Tá bom? Olha, vamos agora fazer oração. Eu quero orar juntamente com você. Quero orar com você. Eu não sei, de repente você está vivendo também uma situação assim como Jó. Jó estava farto da vida dele. Em meio a tanto sofrimento, meio a tanta angústia. Vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estão aí. Os nomes de pessoas, né? Vamos orar. Ó Pai amado e querido, Criador dos céus e da terra, somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Somente o Senhor é digno de ser exaltado e de ser glorificado. Nós estamos estudando, lendo a vida de Jó. Este homem que teve experiências amargas, sofrimento ao limite, ao ponto de chegar a amaldiçoar o dia do nascimento, desejar a morte e dizer estar farto da sua vida devido a tanta dor. Homem que não conseguia dormir, não tinha paz. A noite era longa, comprida, porque o sofrimento aumentava. Ó Senhor, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão sabendo que para elas não existe mais esperança, que os seus dias estão contados. Quantas pessoas perderam filhos, perderam um ente querido. Quantas pessoas já não querem mais viver, porque a vida se tornou uma grande canseira. Elas não conseguem se alegrar com mais nada. Nada neste mundo é capaz de fazê-las sorrir, se alegrar. Às vezes essa pessoa até diz assim: por que eu não vou logo? Por que eu ainda estou aqui neste mundo? Ó meu Pai, é muita dor, é muita angústia, é muito sofrimento. E o Senhor conhece a situação de cada um. O Senhor sabe qual é a nossa estrutura, até onde podemos suportar, até onde nós aguentamos. E às vezes, Senhor, diante de tanta angústia, diante da situação,
saem palavras dos nossos lábios que ferem, que machucam, e que depois refletimos e não queríamos tê-las pronunciado. Ó meu Pai, estenda a tua mão agora sobre essas pessoas que estão aflitas, que gemem, que choram, para aliviar a dor, meu Pai, dando saúde. Nós não sabemos o porquê isso está acontecendo na vida desta pessoa, mas o Senhor sabe. Então, meu Pai, tira essa angústia, essa depressão, tira esse sofrimento, essa dor, repreenda todas as forças espirituais do mal e livra, meu Pai, esta pessoa. Ó, meu Pai, faça isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. E receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Seja o Senhor glorificado e exaltado. Meu irmão, minha irmã, aonde você estiver agora, agradeça a Deus. Agradeça a Ele. Se você desejar, louve a Ele. Se você desejar agora, ore pela sua família. Ore pelos seus amigos. Peça a Deus forças. Diga para Ele, Senhor, me fortaleça, me ajuda. Peça para Ele, Senhor, tira essa angústia, essa tristeza do meu coração. Se você está feliz, então louve a Ele, diga para Ele, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu castelo forte, Tu és a minha vida. Minha alma se alegra em Ti, ó Deus, porque Tu és todo-poderoso. Tu és o que pode todas as coisas. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, realizar. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó poderoso Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Glorifique a Deus e creia que as feridas foram cicatrizadas. Coloque aí no comentário, diga que a sua ferida, a sua angústia, a sua dor já não existe mais. Coloque o seu agradecimento a Deus por essa paz que você está sentindo aí agora no seu coração. Isso. Ore por mim também. Eu peço uma oração. E peço também a sua ajuda, o seu apoio. Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos apoiar, como você pode nos ajudar. Preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio. Durante esse mês que vem, eu preciso muito do seu apoio, da sua ajuda. E gostaria muito de contar com ele, de forma voluntária. Tá bom? Durante a semana vamos ter mais igreja em casa com capítulo 9 e 10, e assim vamos seguindo essa história, conhecendo essa história maravilhosa, fantástica história de Jó. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Um excelente
domingo, uma continuação de um domingo excelente para todos vocês. Abraço.